Olá, alunos, bem-vindos a mais uma videoaula sobre a utilização do GIMP. Nesta videoaula eu vou demonstrar para vocês algumas ferramentas de criação que o GIMP possui. Então, para iniciar, nós vamos criar um novo arquivo desse mesmo tamanho, vamos manter, aqui ok. Aqui, pessoal, vamos iniciar alterando essa cor do fundo. Então, para isso, nós vamos pegar a ferramenta Preenchimento. Aqui é o seguinte, vocês têm a opção para preencher a cor do objeto que a gente vai pintar, utilizando a cor de frente, a cor de fundo e preenchimento com textura. Então, vamos entender a diferença disso aqui, ó. Se você selecionar cor de frente, ele vai pegar essa cor aqui, ó, que nesse momento é azul. Então, vamos observar, ó. Vou clicar aqui, pintou, ficou azul. Deixa eu dar Ctrl Z para desfazer. Vamos alterar a cor aqui do fundo agora, essa segunda cor. Então, vamos escolher aqui a cor vermelha. Se eu ativar essa opção cor de fundo e preencher, ele vai preencher com a cor vermelha, que é essa segunda opção de cor. Vou dar um Ctrl Z para desfazer e finalmente preenchimento com textura. Observe aqui quais são as texturas que nós temos disponíveis. Pessoal, se por acaso vocês não estiverem visualizando essas ferramentas aqui, essas caixas de ferramentas, você pode fazer através do menu janela, tá? Então vem aqui, ó, menu janela, diálogos de encaixe, e aqui você tem todas as paletas, as barras de ferramentas que nós estamos utilizando aqui. Tudo bem? Histórico de desfazer, por exemplo, canais, camadas, bom? Nesse caso nós já estamos visualizando tudo que a gente precisa. Então, voltando aqui na ferramenta preenchimento, escolho o preenchimento com textura, e eu vou escolher aqui uma textura diferente. No caso, essa textura aqui, vamos preencher, observe o que acontece. Vou dar Ctrl Z, escolher outra textura, essa aqui, clico lá. Vamos deixar essa aqui por enquanto, pessoal. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos conhecer as ferramentas de criação. Então, inicialmente, vamos desenhar um retângulo. Como que eu faço para criar um retângulo aqui no GIMP? A gente vai utilizar a ferramenta de seleção, porém, como eu falei para vocês na videoaula anterior, é importante a gente trabalhar com camadas. Então, eu vou criar uma nova camada específica para esse objeto. Então, eu venho aqui, vou deixar esse nome que eu já havia digitado aqui, formas, e aí vou clicar aqui em OK. O tamanho, vamos deixar o tamanho total da área de desenho, OK. E agora eu vou criar uma seleção. Como é que eu faço para transformar essa seleção em um retângulo? É simples, pessoal. Vem aqui no menu editar e coloca aqui, ó, contornar seleção. Eu vou preencher essa seleção com uma cor sólida e o tamanho padrão que eu vou deixar por enquanto é o tamanho 2. Clique em OK. Vamos tirar a seleção para ver o que aconteceu. Olha lá. Então ele criou uma seleção com contorno azul, porque está azul aqui na cor de primeiro plano. E está criado nossa imagem. Lembre-se, se você quiser mover, basta pegar a ferramenta mover. Opa! Eu tenho que selecionar aqui antes, deixa eu dar um Ctrl Z. Vou selecionar aqui a camada formas. Tá aí, estou arrastando o objeto, só que eu tenho que clicar dentro do objeto, pessoal, na linha do objeto, porque ele não está preenchido. Se você clicar fora do objeto, você vai pegar a camada do fundo. Para isso, para não ter problema com isso, você pode ocultar a camada. E aí, toda vez que você clica na linha do objeto, você vai conseguir movê-lo, tá? Então, quem tiver problema com mover, basta clicar sobre a linha do objeto. Vamos voltar a exibir aqui a camada fundo. Como que eu faço para preencher esse objeto? Novamente, a ferramenta de preenchimento. Venho aqui, posso preencher com uma textura. Vou escolher aqui uma textura diferente.
Tá lá, preenchi o objeto. Se eu quiser fazer um círculo, da mesma forma, pessoal, pega lá a ferramenta seleção elíptica. Você pode até criar em uma nova camada aqui. Nova camada. Formas 2. Agora essa ferramenta que eu vou criar vai ficar em uma nova camada. Desenho a elipse. Vou lá, menu editar. Contornar seleção. Você pode, inclusive, colocar uma textura nesse contorno. Vamos aumentar o tamanho aqui para 8. Contornar. Observe que a espessura do contorno ficou bem maior e ficou com a espessura que nós havíamos definido aqui, com essa textura que a gente havia definido na aba texturas. Então, se eu agora clicar em qualquer lugar fora, ficou lá a minha elipse desenhada. Então, pessoal, quando vocês têm uma imagem e desejam destacar alguma coisa, alguma foto, quer destacar uma região dessa foto, vocês podem utilizar esse recurso aqui para desenhar círculos e retângulos em suas imagens. E aí depois pode preencher, pode pegar aqui a ferramenta preenchimento e vamos preencher aqui com uma outra textura diferente. Preenche lá o objeto. Outra ferramenta de criação é a ferramenta lápis. Como o próprio nome sugere, pessoal, vocês vão utilizar essa ferramenta para desenhar à mão livre, né? Aqui você define o tamanho desse lápis, a espessura dele, então vou definir aqui tamanho 11. Vamos ver como é que vai ficar. Basta você clicar na região do desenho e ir desenhando. Ele está ficando dessa maneira aqui porque por conta do pincel escolhido. Olha só, se eu quero uma linha simples, eu escolho essa aqui, por exemplo. Quando eu desenhar agora, vai ser uma linha simples que vai sair com a cor de primeiro plano. Eu posso clicar aqui e selecionar outra cor que eu desejo. Então, selecionei a cor, vou fazer um novo desenho. Olha que interessante, se a gente pegar aqui a estrela, vou clicar, desenhou uma estrelinha lá, vamos aumentar o tamanho aqui para ver o que acontece. Ó. Tamanho de 50. Olha só que legal. Tem esses outros efeitos aqui também, ó. Alguns pincéis já prontos que nós podemos utilizar. Outra coisa interessante é que se eu quiser desenhar uma linha reta, eu posso clicar em um ponto, vou até outro ponto, seguro a tecla Shift, não estou com o botão do mouse pressionado. Em qualquer lugar que eu for, se eu mantiver a tecla Shift pressionada, observe o que acontece. Ele cria uma linha. Onde eu levar o mouse, essa linha vai estar perseguindo. Se eu clicar, ele automaticamente desenha uma linha. Então vamos reduzir aqui a espessura dela. Vamos deixar com espessura 11. Observa só, clico num ponto, seguro a tecla Shift e vou criando as linhas que eu quero. Se eu mantiver a tecla Shift pressionada, eu vou criando diversas linhas. A mesma coisa com qualquer pincel aqui, tá, pessoal? Vamos escolher esse pincel, escolher outra cor aqui. Escolher uma cor vermelha. Ok. Clico num ponto, seguro o Shift. E aí vou desenhando linhas. Ou se eu mantiver o botão do mouse pressionado, vai ficando dessa forma. A ferramenta pincel aqui também desenha como a ferramenta lápis, porém o seu contorno é um pouco mais suave. Então, se eu clicar e arrastar, um contorno de um pincel, e ele também desenha linhas. Olha só, se eu clicar num ponto, segurar o Shift apertado, até outro ponto, ele vai desenhar uma linha reta. Bem? Então, nós conhecemos aqui a ferramenta lápis, a ferramenta pincel e a ferramenta borracha, pessoal. Vamos para ela? Ela, como o próprio nome sugere, ela apaga os contornos que você acabou de criar. Então, pega a ferramenta borracha aqui e aí basta você
passando sobre os objetos que você deseja apagar. Então, eu vou selecionar um pincel sólido aqui, que é mais fácil de apagar, senão ele vai ficar com muita suavidade. Então, você vai apagando todos os objetos onde você passar a ferramenta borracha, você vai apagando tudo que está desenhado naquela região. Bom, então você pode alterar o tamanho também, se você quiser. Ela tem tamanho aqui, ó. E aí você vai apagando os objetos que você acabou de criar na tela. Pessoal, nós temos aqui também a ferramenta Degradê, só que para demonstrar ela eu vou criar novamente um retângulo aqui embaixo. Ó. Pega a ferramenta retângulo de seleção, vou criar uma seleção retangular. Vamos lá no menu editar, contornar seleção. Vamos contornar com uma cor sólida e vamos colocar aqui um tamanho 4. Contornar. Vou clicar fora dessa seleção para observar. Então ele criou esse retângulo com a cor azul. Agora vamos ver como funciona a ferramenta Degradê. Escolha aqui a ferramenta Degradê. Ele vai ficar com esse degradê aqui, ó. Eu posso selecionar outro formato, que é um conjunto de cores, né? Seleciono esse degradê e preencho aqui essa ferramenta. Só que não adianta só clicar, pessoal. Se você só clicar, ele não vai preencher. Você tem que clicar e arrastar para definir a direção do degradê. Nesse caso aqui, ele preencheu toda a área do desenho, porque eu não havia selecionado a área que eu quero preencher. Então, para eu preencher somente esse retângulo, eu devo selecioná-lo. Como que eu vou fazer? Ou com a ferramenta retangular ou com a varinha. Pego a varinha, clico aqui dentro do retângulo, ele selecionou toda a área. Novamente, pego a ferramenta Degradê, clico lá num ponto e arrasto. Ele vai preencher somente a área que eu selecionei. Nós podemos selecionar aqui outro degradê, arrastar para ver o que acontece. Tá lá. Vem aqui. Esse outro degradê, clica e arrasta. Você pode também criar o seu próprio degradê. Você vem aqui, ó, no menu de degradês e criar um novo degradê. Então basta vir nessa setinha aqui, menu de degradês, novo degradê. Ele cria aqui o degradê e aí você pode definir, pressiona o botão direito nessa região aqui, ó, e define a cor do canto esquerdo. Então, vamos lá, eu quero que vai do verde, ok, aí vocês percebem que ele ficou aqui, essa região ficou verde, e agora vamos definir a cor do canto direito, botão direito, cor do canto direito, vem aqui do verde para o azul, observa só, e aqui ele colocou sem título, você pode dar um clique duplo aqui e definir o título que você quer. Personalizado 1. Está criado. Agora basta vir aqui, clicar e arrastar na área. Então ele ficou com a cor do degradê que você definiu aqui. Pessoal, essas são umas das principais ferramentas de criação do GIMP. Espero que vocês tenham gostado e que possam ser úteis durante o desenvolvimento do seu site e o seu trabalho com edição de imagens. Então, até a próxima aula.